Oitava aula, que bom que você está por aí. Não nos abandone, não abandone o barco nesse momento, porque é como se fosse a escalada de uma montanha, o subir de degraus de uma escada, o aprendizado desses momentos formidáveis que são Evangelhos e Atos. Nós estamos falando de Jesus e vamos falar logo em seguida também, próximas aulas, próximos vídeos, da expansão da igreja no livro de Atos dos Apóstolos. Os Segredos do Reino, página 75. A parábola é uma narrativa que expõe um pensamento sobre forma figurada. Foi muito utilizada por Jesus para ensinar os segredos do reino de Deus aos discípulos. Por exemplo, a parábola do semeador. O mestre falou daquilo que era conhecido pela grande maioria dos judeus. Fez uma ilustração usando o trabalho de semeadura de um fazendeiro e comparou a semente e os diferentes tipos de solo à semeadura do evangelho, que é semeado no coração das pessoas, ensinando com isso uma verdade espiritual acerca do reino de Deus. Tá? Então, os segredos do reino que Jesus apresenta para os seus interlocutores da época são basicamente as parábolas que Jesus ensinou. As lições do reino de Deus. Os segredos, aqui está entre aspas, para quem tem a lição, você pode observar, do reino de Deus são esclarecidos pelas parábolas que Jesus reparte com seus discípulos, mas somente aqueles que foram transformados pelo Espírito Santo e são agora filhos e súditos desse reino compreenderão as suas explicações. Quem ainda não é regenerado na ótica do Senhor e continua no reino das trevas, não tem condições de entender as verdades reveladas por Jesus Cristo. Os filhos das bodas, o pano novo e o vinho novo. É uma parábola que o Senhor apresentou e está muito claro o que ele quis dizer acerca disso. Tá? Falando a um público de judeus, falando que o pano novo é a linguagem nova que ele trouxe, o mandamento novo que ele trouxe e por aí vai. Aqui são contidos os segredos do reino, que eu não vou detalhar ponto por ponto, porque seria, digamos, vários vídeos acerca disso. Parábola do semeador, ele apresenta: eis que o semeador sai a semear. Tem aqui alguns gráficos, aqui na página 77, o tipo de solo, à beira do caminho, solo em pedregais, espinhos, solo em terra, que é a terra boa. À beira do caminho, qual é o resultado? As aves vieram e comeram a semente que foi plantada ali. Então Jesus, após contar essa parábola, foi questionado por seus discípulos. E Mateus 13:10 diz assim: e acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhe falas por parábolas? Jesus lhes declara que falava por meio de parábolas, porque muitos judeus incrédulos estavam com o coração endurecido, negando-se assim a ouvir as verdades da palavra de Deus. Na continuação do diálogo com seus discípulos, Jesus os chama de bem-aventurados e afirma que são privilegiados por terem acesso às verdades do reino. Então o mestre lhes dá a interpretação da parábola. Tem o primeiro gráfico aqui, a parábola em si. O segundo gráfico aqui é a interpretação da parábola. Então observe, Jesus, para aquele grupo de pessoas incrédulas que não aceitavam, que não criam, que não acreditavam, é uma linguagem. Para o grupo de pessoas que já criam, já o seguiam, já acreditavam, é outra linguagem. Então me parece que o Senhor deixa claro o seguinte: vai ter gente que não vai aceitar a tua mensagem, desde que não aceite. Fazer o quê? Desde que não aceite. Para a época era a mesma coisa. Isso daí é coisa da tua cabeça, isso daí é muito forte, muito pesado que você está falando. Ok, tem gente que vai crer, tem gente que não vai acreditar. Tá? Tem gente que crê em milagre, tem gente que não crê em milagre. Tem gente que crê que Jesus existiu, tem gente que não crê que Jesus existiu. Fazer o quê? Conquanto que a gente continue anunciando da mesma forma. Páginas 78 e 79 tem vários outros segredos do reino: o grão de mostarda e o fermento, o cuidado de Deus pelos perdidos, a ovelha perdida, a dracma perdida, que, digamos, o grande capítulo de pérolas dos segredos do reino, Lucas capítulo 15,
que também podemos chamar de seção de achados e perdidos, onde aqui, conforme está na página 80 do livro, está contido uma parte das parábolas de Cristo de Lucas 15, uma obra-prima de parábola, que é a parábola do filho pródigo, que é belíssima, extraordinária. Quantas vezes você já não ouviu essa parábola? Pregações sobre elas, tá? E Norris, um erudito, quando vai falar da parábola do filho pródigo, ele diz o seguinte, olha que interessante, está na página 80. A melhor roupa era sinal de posição, bem como o anel, especialmente se, conforme muitos sustentam, há alusão a um anel sinete. Gênesis 41 e 42. O que é anel sinete? Um anel desse tipo outorgava autoridade. Na sua indigência, o filho andava descalço, mas isso era apropriado somente para um escravo, e as sandálias o marcariam como estando agora livre. Anel sinete, o que é? Eu vou te entregar um documento, eu vou assinar esse documento, só que não vou pegar uma caneta e assinar, uma pena e assinar o documento. Eu vou botar o sinete no meu anel. E quem tem autoridade para assinar um documento com anel de sinete é um camarada, exemplo, está lá um fazendeiro, ele é dono da fazenda, ele tem autoridade sobre ela. Está lá o prefeito da cidade, ele está assinando com o sinete dele, tem autoridade sobre ela. Então esse moço, segundo alguns sustentam, filho pródigo no caso, ele recebe um anel de sinete. Interessante. Tem a parábola do bom samaritano, e aqui eu quero trazer uma explicação para vocês, tá? A parábola está contida, essa parábola surge como resposta a um doutor da lei, na lei de Moisés, com o intento de provar Jesus. Perguntou-lhe, mestre, que farei para dar a vida eterna? O cara é doutor da lei e está trazendo uma pegadinha para Jesus aqui, Mateus 10 e 20, Lucas 10 e 25. E todos nós falamos que é a parábola do bom samaritano, só se tem um detalhe, se você pegar todos os versículos da parábola do bom samaritano, em nenhum momento nos versículos estará escrito bom samaritano. Vai estar escrito samaritano, vai estar escrito samaritano, vai estar escrito lá levita, está escrito lá sacerdote, mas a expressão bom samaritano, ela só se encontra nas epígrafes da Bíblia, não é verdade? E queridos, epígrafe não é versículo, não é capítulo, desculpe, epígrafe é apenas um recurso teológico para você identificar em que capítulo você está, em que seção você está, a temática daquele capítulo, a temática daquela seção. Os salmos, por exemplo, tem todas eles lá na sua epígrafe, antes de iniciar o versículo em si, tem ali a designação do que se trata aquela temática, aquela passagem. Então aqui nesse ponto, queridos, discordo da expressão bom samaritano, que ela não consta nas escrituras. É só um detalhe que não muda em absolutamente nada, gente, tá? Não muda nada, né? A questão da história que está ali, do segredo do reino que está ali, do ensinamento para o doutor da lei que está ali, não muda absolutamente nada. E através dessa parábola, Jesus ensinou que o amor ao próximo não deve ser apenas formal, mas deve envolver ação e atitudes que demonstrem o amor para com aqueles que estão perecendo. Principalmente o amor verdadeiro é demonstrado para pessoas que na nossa ótica não merecem. Não é verdade? Um detalhe aqui, o amor está acima da religião até inclusive, tá? O homem foi deixado como morto na parábola, lembra? Se foi deixado como morto, tá ali, não sei se está morto, não sei se está vivo. Aí o sacerdote diz, espera aí, eu sou religioso, eu não posso tocar em pessoas mortas. Você me entendeu? Então o amor ali não é um amor de formalidades, um amor de protocolos, é um amor ali sem medida, é um amor ali despojado de qualquer, digamos, formalidade fria que se apresenta no ato de amar alguém. Então Jesus apresenta isso, tá? E outro fato é que Deus amou o mundo de tal maneira, eu posso dizer então, Deus amou sem formalidade, Deus amou sem protocolos, Deus amou sem frieza. Esse amor é demonstrado na parábola do samaritano.
Finalmente, aqui uma questão para a nossa reflexão, página 81. Diante de tantos ensinamentos através das parábolas, vemos a grande atenção e apreço que o Senhor dedicou aos pecadores e aos excluídos. Diante de tal quadro, quais lições a igreja pode aprender em relação a essas pessoas? E o que é interessante, por falar em amor aos excluídos, como Jesus amou e escolheu pessoas que não prestam. Não é verdade? Escolheu você, né? Escolheu a mim. Ah, mas vai ter um cara lá que é tão gente boa que Jesus escolheu ele. Eu conheço um vizinho, assim, alguém pode até dizer, né? Não, pode ter certeza que ele é um pecador, tá? E todo pecador é um cara que está distanciado de Deus, está em estado de ofensa contra Deus. Então, não presta, seja quem ele for, por mais boas ações que ele tenha. A Bíblia diz que a nossa justiça para Deus é como se fosse um trapo de imundícia, gente. Um pano menstrual. Olha só que coisa pesada. Isaías falou isso daí. Então, Deus olhando do céu para a terra, diz o texto, não é verdade? Paulo escreve, não viu nenhum justo sequer. É tipo assim, se você querer que tenha um justo aqui, não tem. Não existiu, nunca existiu e nunca existirá. É aí que entra a informalidade do amor de Deus, um amor incondicional. E Paulo escreve que esse amor nos constrange. Capítulo 3, página 83, aprendendo de Jesus. Jesus, Cristo, Deus que se fez homem, de ética singular, que marcou e continua marcando indivíduos de múltiplas culturas com seu exemplo de vida, plenamente centralizado em Deus, reconhecido como grande pedagogo, até por pessoas não cristãs. Tem não só seus métodos de ensino e aprendizagem, sendo utilizados em diversas áreas do conhecimento, dentre eles a psicologia, filosofia, pedagogia, como também seus princípios e ensinamentos comovendo e norteando corações que têm fome e sede de Deus. E entre os ensinamentos de Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Para responder à indagação de seus discípulos sobre qual seria o maior no reino dos céus, Jesus chama uma criança, olha só que soco no estômago, e declara que somente aqueles que se tornasse como uma dela poderia entrar nesse reino. Ou seja, apresentasse a sinceridade, inocência e dependência de uma criança. Você quer fazer parte do reino de Deus? Seja cheio de sinceridade, seja cheio de inocência e cheio de dependência. Então, o homem, portanto, que toma essa atitude para com Deus, torna-se participante do reino dos céus. A humildade, como de uma criança, é a prerrogativa daquele que quer ser o maior no reino dos céus. Consideração e respeito às crianças. Jesus tinha grande afeto pelas crianças da Palestina, algo ausente em grande parte de outros rabinos e mestres daquele dia. Eles não davam atenção para crianças, Jesus não. Jesus entende de pedagogia, é impressionante como Jesus sabe exatamente o que ele está falando, o que ele está ensinando para nós, diferente dos mestres daquela época. Quem, portanto, tomar essa atitude de valorizar essas crianças estará também recebendo a Cristo e se alinhando a Ele no seu amor a elas. Hoje, sabemos o que ocorre com crianças no Brasil, crianças que são mortas, crianças que desaparecem, crianças que são oferecidas em sacrifícios, existem alusões a isso, tá? Dizem algumas estatísticas que desaparecem 5.000 crianças no Brasil todos os anos, gente. Deixa pra lá. O constante perdoar, o apóstolo Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes pecar meu irmão contra mim, eu lhe perdoarei? 7 vezes? Aí Jesus diz o seguinte, não é 7 não, é 70 vezes 7. Então Jesus traz ali uma ideia profunda, extraordinária acerca do que é não só o perdão de homem para com homem, mas o perdão de Deus para com a humanidade.
Os rabinos ensinavam que se deveria perdoar até 3 vezes, interpretando erroneamente textos veterotestamentários, de Amós 1:13, Jó 33:29. E certamente Pedro citou o número 7, por se tratar de um número maior que os rabinos ensinavam. Até Pedro estava exagerando, na ótica dele, eu vou dar uma ideia para Jesus, agora eu vou arrasar, né? Mas Jesus falou, não, Pedro, os rabinos estão errados e você também está errado. Quando alguém perdoar, perdoe 70 vezes 7.